E aí, beleza? Esse vídeo é a continuação de uma discussão sobre reações orgânicas de adição que eu iniciei no vídeo passado. Eu recomendo você assistir a parte 1 para tudo fazer sentido. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como transformar uma molécula da fração gasosa do petróleo em álcool e no etanol, aquele que você coloca na sua caipirinha. É claro, se você for maior de 18 anos. Vamos lá? Bom, na parte 1 eu falei sobre os tipos de adição existentes e os tipos de cadeias carbônicas onde é possível realizar essas reações orgânicas de adição. Bom, agora eu vou apresentar alguns exemplos de como isso acontece na prática. No exemplo 1 eu trouxe a halogenação em ciclanos. Lembra que no vídeo 1 eu comentei que apesar dos ciclanos não terem insaturações, duplas ligações ou triplas, eles ainda assim sofrem reações de adição? Pois é, isso acontece em alguns determinados casos, em algumas circunstâncias específicas, condições reacionais específicas. Então aqui temos o ciclobutano, um alcano cíclico de 4 carbonos altamente instável, e ao entrar em contato com o gás bromo, acontece uma reação de adição onde o ciclo é rompido. Por que esse ciclo é rompido? Justamente porque essa estrutura molecular não é favorável, tem muita repulsão, é muito instável, os ângulos das ligações são muito anormais para o carbono, então é favorável com que esse ciclo seja rompido, e justamente aquela ligação do ciclo que foi rompida será usada para ligar de um lado com um átomo de bromo e do outro lado com outro átomo de bromo. Portanto, a gente vai ter um haleto orgânico como produto desta reação, o 1,4 dibromo-butano. Obtemos então esse haleto orgânico de cadeia aberta e antes da reação tínhamos um alcano de cadeia fechada. Essa é a exceção das reações de adição. Todos os outros exemplos vão sempre envolver uma insaturação na cadeia, ou seja, uma ligação π. No exemplo 2 eu trouxe a hidrogenação em aromáticos, que é justamente aquela reação onde se adiciona hidrogênios na cadeia. Temos então aqui o naftaleno, popularmente conhecido por naftalina, e é aquela baga branca que às vezes os idosos colocam nos armários para não vir insetos nas roupas e tudo mais. Até lembrei da minha avó. Enfim, é possível em condições bastante energéticas, por assim dizer, alta temperatura, pressão, a gente hidrogenar completamente o naftaleno. Então, sair de um composto que é aromático, adicionar os hidrogênios e transformar este naftaleno em um alcano cíclico. Mas essa reação ela não é só usada em laboratório. A hidrogenação é uma reação muito importante para a indústria, uma vez que as margarinas, por exemplo, são produzidas a partir de gorduras vegetais, gorduras insaturadas, e são utilizadas reações de hidrogenação para transformar esses óleos vegetais em uma espécie de gordura semissólida, porque justamente muda o estado de uma gordura insaturada para uma gordura saturada, que dá aquela característica pastosa da margarina. No exemplo 3 temos a adição de haletos de hidrogênio em alcinos. Bom, alcinos são as moléculas onde contém triplas ligações, e a adição de haletos de hidrogênio se dá pela condição reacional de colocar aqueles ácidos, aqueles ácidos fortes, como por exemplo ali na imagem à direita está apresentado o ácido clorídrico. Então temos o etino, que na presença desse ácido clorídrico reage, uma reação de substituição, e gera o cloroeteno. Ou seja, quando a gente faz uma adição em um alcino, nós obtemos um alceno. E esse alceno pode continuar reagindo sim, afinal de contas ele ainda contém uma ligação π. E o cloroeteno possui outras reações de adição, ou outras reações que não sejam de adição também, possíveis de realizar, mas eu trouxe duas bastante interessantes. Por exemplo, temos uma via reacional onde, na presença de um determinado catalisador, essa molécula reage entre si, ela polimeriza, gerando um polímero chamado policloreto de vinila. Mas seu nome popular é muito mais conhecido, PVC.
Exatamente. Essa é a reação que forma aquele plástico que compõe as encanações, né, da nossa casa e tudo mais. Mas vamos supor que não coloquemos esse catalisador e que só adicionemos mais ácido clorídrico. A reação ainda continua, a gente pode fazer uma reação de adição de haletos de hidrogênio e a gente tem como resultado o 1,1 dicloroetano. Ou seja, a reação apenas continua com o mesmo reagente de antes. Nós saímos de um alcino e chegamos num alcano. No exemplo 4, eu trouxe novamente a hidrogenação, porém em cadeias de alcadienos, ou seja, compostos orgânicos que contêm duas duplas ligações, intercaladas ou não. Temos então o butadieno, onde as ligações estão intercaladas, e ao fazermos uma hidrogenação, a gente obtém o buteno, ou seja, um alceno. E por que isso acontece? Justamente porque há, durante a reação, um deslocamento de elétrons. Então, esta imagem está representando qual é esse deslocamento que acontece. É importante ressaltar novamente que isso tudo acontece sincronamente, ou seja, ao mesmo tempo. As bolinhas vermelhas e azuis representam os elétrons. Então, nós temos as duplas intercaladas, cada uma com uma bolinha vermelha e azul. E a bolinha vermelha das extremidades do butadieno se une com o hidrogênio adicionado, enquanto as bolinhas, ou seja, os elétrons azuis, migram para o meio da molécula, formando aquela dupla ligação do buteno, que é o resultado da reação. Então, nesta reação, saímos de um alcadieno e obtemos como resultado um alceno. No exemplo 5, eu trouxe justamente o que eu propus com esse vídeo, ou seja, explicar como é possível transformar petróleo em álcool. É verdade. E para isso a gente usa justamente a reação de hidratação do eteno. Então o exemplo se trata de uma hidratação de um alceno, e nesse caso o alceno em questão é o eteno, que ele é um dos componentes do GLP, ou o gás liquefeito de petróleo, que é justamente aquela porção gasosa do petróleo que é retirada. Então o petróleo que eu estou falando é o eteno. E ao hidratarmos o eteno, nós obtemos justamente o etanol. Sim, o etanol é um álcool. E esse álcool é usado como uma droga recreativa muito conhecida e que compõe várias bebidas alcoólicas, no caso, né? Por exemplo, a caipirinha, o vinho ou a cerveja. E é amplamente consumida na nossa sociedade, né? Então é justamente através da reação de adição, hidratação ou adição de água que a gente consegue transformar petróleo em álcool. E no caso, o petróleo em questão é o eteno, que é uma fração gasosa do petróleo, e a gente consegue transformar através da hidratação o eteno no etanol. E aí, gostou de saber mais sobre as reações de adição? Ou você já sabia tudo isso que eu te falei? Comenta aqui embaixo o que você achou sobre esses dois vídeos. E se você gosta de química orgânica ou precisa revisar essa matéria para o vestibular, saiba que você pode se deliciar com outros vídeos sobre essa disciplina aqui nesse canal. Bom, bons estudos para você então, um beijão e nunca pare de aprender.